Vamos começar com essa matéria aqui. Furacão Milton cria cidades fantasmas na Flórida. Eles até colocaram algumas fotos aqui. Por que criou uma cidade fantasma ou cidades fantasmas? É porque houve uma evacuação grande o suficiente para que você não encontrasse praticamente ninguém nas ruas, né? Uma ou outra pessoa permaneceu nas ruas. Essas imagens que vocês estão vendo aqui não são o que aconteceu de pior. Aconteceu coisa bem pior. Isso aqui é apenas algumas imagens lá da evacuação, né, das cidades vazias, aqui as rodovias da cidade. Tem até aqui uma imagem do aeroporto, né, por onde o furacão Milton passou, lá em Orlando, se eu não me engano, esse aqui. Aeroporto Internacional, não diz aqui, mas parece ser Orlando. Essa outra matéria aqui, ela mostra a destruição que aconteceu, porque quando um furacão passa, ele não vai destruindo o estado inteiro, né? Ele destrói a região ou o trecho por onde ele vai passando, né? Normalmente é um trecho um pouco mais restrito. Então o furacão Milton deixou rastro de destruição e mortos na Flórida. Esse aqui, ele atingiu o estado entre as noites de quarta-feira e a madrugada de quinta-feira. Pelo menos 16 pessoas perderam a vida por conta do furacão. Conforme as equipes de resgate trabalham nos locais atingidos, é possível que esse número aumente. Na verdade, já tem outros números aí maiores do que esse, né? Então essa é uma das matérias. O furacão já foi embora da Flórida em direção ao Atlântico, mas até agora 3 milhões de imóveis estão sem energia elétrica por conta dos impactos na rede, né? Conforme o furacão foi passando, ele foi derrubando postes e afetando estações. Depois, quando nós começarmos aqui a temática que trata da área do canal Revelar, né, nós vamos mostrar para vocês aqui várias imagens que dizem respeito a questões que estão acontecendo no mundo inteiro. Mas enfim, só para vocês estarem cientes, aí são 3 milhões de imóveis sem luz. Olha só a destruição que causou. Onde passou, ele ia arrebentando as casas como se elas fossem feitas de papelão, né? Lá tem bastante casas feitas de madeira, né? Então elas não têm a mesma resistência que as casas aqui no Brasil, que uma boa parte aqui são feitas de alvenaria. Justamente porque aqui a alvenaria é mais fácil de conseguir, né? Lá não é tão fácil, não é tão simples. Então aqui acaba que as casas são mais resistentes, mas, né, furacões, até mesmo paredes de tijolos aí podem cair, né? Vamos adiante. Agora olha isso aqui. Olha se não há um padrão naquilo que a gente tem observado na política, né? Professor da Universidade do Kansas fala sobre homens que não votam em Kamala Harris. Ele diz que esses homens deveriam ser alinhados, todos eles, né? E então, né, que eles recebessem uma boa bala, como já disse um aqui, né? Todos numa linha, né? Assim eram feitos, né, os extermínios no tempo de Stalin também, né? Então note esse padrão, a esquerda sempre trazendo essa retórica violenta, né? E não só a retórica, né? Nós vimos aí o que aconteceu já 2 vezes com o Trump, 2 tentativas já contra ele, e o que acontece ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, né? Um professor da Universidade do Kansas foi colocado em licença administrativa após dizer que homens que não apoiam a vice-presidente Kamala Harris por ela ser mulher devem ser, né, eliminados. Poderíamos alinhar todos esses caras e eliminá-los aqui com essa, disse ele em um vídeo que foi vazado recentemente. Então veja que há uma intolerância total, né? Se você não se alinha a essa linha de pensamento, a essa ideologia, a ideia deles é, de forma tirânica, ditatorial, então, te eliminar, né? Ou você se alinha, que é o vídeo do professor falando isso, né? E como tem pessoas assim, né? Mas nem sempre os vídeos vazam. Então, além dessa retórica violenta, a gente percebe também uma hipocrisia, porque ele disse que tem que votar na Câmara, né? Porque senão isso, né, como é que um homem não vai votar na Câmara? Mas ao mesmo tempo tem uma hipocrisia, porque nessa matéria aqui do Patriot Journal, diz que o marido da Câmara foi exposto em um novo escândalo, dizendo que ele
tem um comportamento misógino, ou seja, contra as mulheres, né? No The Post Millennial diz o seguinte: o marido de Kamala Harris foi descrito como sexista e desagradável por seus antigos colegas em seu escritório de advocacia em Los Angeles, Venable. Outros advogados e funcionários dizem que Doug, o esposo dela, né, xingava em voz alta os funcionários do escritório, dava festas no escritório onde apenas homens eram convidados. Por que não convidar as mulheres, né? Era vingativo com as funcionárias que rejeitavam seus avanços e contratava assistentes bonitas que não eram qualificadas para o trabalho no escritório, então era só pela aparência. Então é sempre um padrão, né? Por um lado, a violência, né? Eles são do amor, mas são eles que praticam a violência, ameaçam. E por outro lado, a hipocrisia, né? Basta ver aí certos escândalos que estão bem perto da gente também, né, que envolveram mulheres, né? Então é sempre a mesma coisa, é um padrão, né? Não importa o lugar do mundo. E por falar nisso, Biden tranquilizou o Irã de que os Estados Unidos não ajudarão Israel a atacar suas instalações nucleares. Isso está no World Israel News. Segundo o site aqui, o governo Biden teria dito ao Irã, por meio da Arábia Saudita, que eles não ajudarão Israel a destruir instalações nucleares iranianas como retaliação aos ataques do dia 1º de outubro. O governo, então, teria garantido isso, segundo informou a France 24. Na última terça-feira, o Irã lançou aqueles 200 mísseis, a gente fez até uma live aqui, acompanhou ao vivo o que estava acontecendo, né? E aí Israel prometeu que teria uma resposta no momento que Israel achasse adequado e não no momento em que as pessoas esperassem que a resposta viria, né? Então, líderes israelenses sêniores, incluindo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa Yoav Gallant, prometeram que Israel exigiria um preço do Irã em resposta ao ataque. E na sequência, Israel deixa claro que vai ter, segundo ainda o site World Israel News, né, ataque israelense ao Irã será letal, preciso e surpreendente. Então, independentemente de se os Estados Unidos vão ajudar ou não, Israel, eles, segundo o site aqui, estão prometendo uma resposta. O ministro da Defesa ameaça que o regime iraniano não saberá o que os atingiu após ataque retaliatório israelense. Ele incluirá um golpe devastador ao regime islâmico. Quem nos atacar será ferido e pagará um preço. Nosso ataque será letal, preciso e, acima de tudo, surpreendente. Eles não entenderão o que aconteceu e como aconteceu. Eles verão os resultados. Em 1º de outubro, o Irã lançou uma barragem, então, daqueles 200 mísseis, etc. Então, a coisa vai cada vez apertando mais por lá, né, pessoal? E lá do outro lado, no Pacífico, o Vietnã está imitando a construção de ilhas da China. Lembram quando nós fazíamos vários vídeos há anos atrás mostrando quando a China estava começando a construir aquelas ilhas artificiais para expandir a área territorial dela no mar meridional? Pois é, agora o Vietnã está imitando isso, construindo ilhas também ao lado da China, né, perto ali do mar da China meridional. Então, imagens de satélite mostram o Vietnã expandindo rapidamente terras recuperadas em mar disputado, mas a resposta da China tem sido silenciada. Então, provavelmente, isso tem acontecido com o auxílio dos Estados Unidos, que atualmente é aliado do Vietnã, apesar da guerra do Vietnã de antigamente, né? Então, esse mês, o Wall Street Journal informou que o Vietnã expandiu rapidamente sua presença no local, tendo um aumento de 10 vezes na terra artificial na área nos últimos 3 anos. O relatório do Wall Street Journal menciona que a expansão do Vietnã inclui a construção de portos, trincheiras defensivas e pistas de pouso potencialmente estendidas para uso militar. Ele observa que as ações do Vietnã espelham as da China, que anteriormente construiu ilhas artificiais equipadas com torres de observação, pistas de pouso e outras infraestruturas militares para afirmar o domínio na região. Então isso está mostrando o quê? Está mostrando que o mundo está se preparando, né? Israel já ameaçou o Irã acabou de atacar Israel, o Vietnã se prepara, o Japão está reformulando, né, remontando o seu exército, a Europa se prepara para enfrentar a Rússia. Todas as frentes de batalha possíveis estão sendo preparadas de ambos os lados. Então,
o que nós vamos ter? Muito provavelmente haverá sim a Terceira Guerra Mundial. Nós vamos ver mais adiante aí que uma nova organização global é praticamente inevitável. Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.